hoje. Nós vamos fazer uma oração e já dar início a essa aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti nesta noite. Nós queremos Te agradecer por Tua fidelidade e por tudo que o Senhor é e tem feito por nós. Perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas e mais uma vez, Senhor, nos ensina a Tua palavra nesta noite. Fala conosco de maneira maravilhosa. Prepara o nosso coração para receber a Tua palavra como uma terra fértil e dá muitos frutos. Tira todo impedimento, todo embaraço. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto áureo da nossa lição diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103 e o verso de número 3. A verdade prática diz: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Glória a Deus, né? A obra que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário é uma obra completa, corpo e alma, né? Ele não sarou somente a nossa alma, livrando ela do inferno, mas Ele também cura o nosso corpo. A mensagem sobre a cura divina é uma doutrina importante pregada por nós pentecostais. É a percepção de que o Evangelho é pleno. Como eu já disse, ele diz respeito tanto à alma quanto ao corpo. É preciso reafirmar essa doutrina em nossos dias. A cura divina é um dos muitos sinais que confirmam a mensagem do Evangelho. A igreja antiga esperava que essa realidade acontecesse enquanto se proclamava a mensagem da salvação. Assim como Jesus curou no passado, Ele continua a curar atualmente. O nosso Senhor sentia-se compelido a curar pessoas. A sua compaixão era visível quando se relacionava com os doentes. Essa mensagem também deve ser a de toda a igreja que vive na dimensão do Espírito Santo. Então, o básico dessa lição de hoje esperava que a cura divina, a de toda a igreja, ela é algo que não se limitou ao passado. O Senhor Jesus, como diz lá em Hebreus, né? Capítulo 12, o verso 2. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Ele é o mesmo Deus que curou no passado e Ele cura hoje também. A introdução diz assim: assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Jesus curava os enfermos por pelo menos 2 motivos. Primeiro, Ele curava provando que Ele era verdadeiramente o Messias. Está lá em Mateus 8, o capítulo 16 e o 17, eu gostaria de ler esse capítulo. Mateus 8, versículo 16 e 17, que diz assim, ó. Mateus 8, 16 e 17. E chegada a tarde, trouxe-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, a primeira coisa, Jesus curava para que se cumprisse o que o profeta Isaías havia dito sobre ele, e os outros profetas haviam dito sobre ele, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O segundo motivo era porque, como já foi até dito na introdução da revista, o Senhor tinha íntima compaixão pelo sofrimento do homem, né? Ele era compelido, né, de compaixão. Está lá em Mateus 20 e o verso 34. Pelo menos alguns eu gostaria de ler
Mateus 20, 34 diz assim, ó. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Então, está falando do cego de Jericó. Como que Jesus fez? Movido de íntima compaixão, tocou nos olhos deles e logo eles viram. Então, primeira coisa que a gente aprende aqui, Jesus curava para que se cumprisse o que estava escrito a respeito dele, lá em Isaías 53, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e ele também curava, porque ele sentia compaixão pelo sofrimento das pessoas. E como é triste quando a gente vê alguém sofrendo, padecendo com uma enfermidade, né? Principalmente quando cessam os recursos humanos. É tão triste você olhar e não poder fazer nada. E ele, sendo Deus e tendo todo o poder, podendo fazer tudo que a pessoa precisava, ele curava as pessoas, movido de íntima compaixão. O primeiro tópico, ele diz assim, ó. A cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças como orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. O primeiro subtópico diz assim, a saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Nós estamos falando do povo de Israel, e hoje, irmãos, com essa pandemia que a gente está enfrentando, não é diferente. Existem coisas que só Deus pode fazer, mas também existe a nossa parte. Aquilo que nós podemos fazer, cabe a nós fazer, e Deus espera que nós façamos, certo? Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel, desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 36. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos, como nos povos vizinhos, mas em Deus. Então, Deus não é contra a medicina, não tem nada a ver. Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos e do livro que leva o seu nome, era médico. Então, em nenhum momento Deus é contra a medicina, mas eu repito o que eu disse anteriormente, existem situações na nossa vida e existem enfermidades que só Deus pode curar. Então, a saúde do Novo Testamento, a saúde pública do Antigo Testamento, o que a gente aprende aqui? Que Deus fez uma promessa de saúde, mas que o povo também, para que essa promessa se cumprisse, deveriam fazer a sua parte, porque também nós já aprendemos que a promessa ela tem uma condição, né? Então, o povo precisava fazer a sua parte e Deus faria a dele. O remédio não estava nos médicos, como nos povos vizinhos, mas o remédio estava em Deus. Outra coisa, Deus não é contra a medicina, mas Deus também opera através da medicina. Quantas vezes nós já ouvimos tantos testemunhos de alguém enfermo, os médicos não descobrem o que ele tem, e depois da oração, o Senhor dá uma luz e o médico inexplicavelmente consegue chegar no diagnóstico e muitas das vezes na cura. Então o Senhor também opera através da medicina, não só no diagnóstico, quantas cirurgias que a probabilidade de sucesso era 0 e o Senhor entrou com a ação, contribuiu com aqueles médicos, né? E a pessoa sai de lá completamente curada pelas mãos do médico, mas com a intervenção de Deus. O segundo subtópico, ele já diz assim, ó, a prevenção de doenças é bíblica. Já diz o ditado que é melhor prevenir do que remediar. Não é assim? A alimentação saudável e a higienização adequadas são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higiene em Levítico 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população.
Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. Eu já falei isso várias vezes, Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. A religião, nesse caso, se constitui num veículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para salvação ou santificação. Então existem muitas coisas que quando você vai ver com o conhecimento que nós temos hoje, a gente vê que Deus não estava só tratando deles espiritualmente. Por exemplo, quando Deus proibiu a carne de porco, né, a carne suína. Você imagina aquele povo andando no deserto, sem ter as condições que nós temos hoje de preservação de alimentos, se alimentando de carne suína, que, né, popularmente chamada de uma carne remosa, que tem mais proteção para fazer mal. Pensa, né? É mais propensa a fazer mal. Então, muitas coisas, Deus não estava só falando espiritualmente, Deus estava cuidando da saúde física do seu povo, evitando que eles ficassem doentes fisicamente. Porque até hoje, com todos os recursos que nós temos, dependendo da carne que a gente come, aquilo custa fazer digestão, a gente fica indisposto, né? Agora imagina caminhando naquele sol escaldante, num deserto, sem nenhum recurso. Isso é só um exemplo. E muitos outros, a própria circuncisão e muitas outras coisas. Quando você vai ver, a questão da higiene era muito mais forte, muitas das vezes, do que a religiosa. Certo? Então, o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele cuida não só da alma, mas também do corpo do seu povo. O Novo Testamento e as curas, né, de Jesus. Israel dependia mais de Deus, e a sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto, e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, Ele operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. Mateus, vamos lá, capítulo 16, 17 e 20, né? Que é conhecida como Ide. Mateus 16. Mateus ou Marcos? Deixa eu ver. Marcos, bem que eu vi que estava estranho. É Marcos 16. Que é a grande comissão, né? É conhecida como a grande comissão. Marcos 16, capítulo 17 até o 20, que diz assim: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Então, essa é a palavra, né? Porque começou lá no 15: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aí vai para os que eu li: E estes sinais seguirão os que crerem. Que sinais? Sinais, inclusive, de cura, de libertação e de salvação e de cura. Então, a promessa continua valendo. Até hoje, quando nós saímos para pregar o evangelho, nós temos esse poder sobre nós, de expulsar demônios, de verem pessoas serem libertas e de ver Jesus curar as pessoas até hoje. Glória a Deus, né, irmãos? Então, esse é o resumo, vamos dizer assim, do primeiro tópico. Qual que era? A cura divina na Bíblia. Então, nós aprendemos lá no Antigo Testamento como que era, lá no deserto, no mesmo tempo, na prevenção, e agora já no tempo de Jesus. Então, na Bíblia, teve esse percurso. Começou com o povo de Israel,
E agora nós já terminamos aqui o primeiro tópico, já nas curas de Jesus. E a grande comissão que ele fez ao seu povo. Aí termina assim, ó. O Novo Testamento e as curas de Jesus. A primeira causa das enfermidades é a entrada do pecado no mundo. Mas nem toda pessoa enferma, lembra que nós aprendemos isso lá no livro de Jó? Quando nós estudamos o livro de Jó, para a gente tomar muito cuidado, para não sair julgando as pessoas. Porque com isso a gente acaba causando uma outra enfermidade na pessoa, que é uma ferida emocional. E quantas pessoas feriram umas às outras, porque chegava lá e dizia assim: se você está enfermo é porque você está em pecado. Não estou dizendo que não pode acontecer. Existem pessoas que estão enfermas por causa de pecado. Quer ver isso na Bíblia? João 5:14. Quando Jesus cura aquele homem no tanque de Betesda, e depois Jesus encontra aquele homem no templo, e ele diz para ele assim: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Quer dizer, então aquele homem estava doente por causa do pecado. Mas lá em João 9 e o verso 3, quando encontra aquele moço aleijado, e os discípulos falam assim: Jesus, quem que pecou? Ele ou os pais dele? Aí Jesus disse assim: nem ele, nem os seus pais. Explicando assim, ele não está doente por causa de pecado. Ele está doente para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dele. Então existem os dois casos. Existe sim pessoas doentes por consequência do pecado. E a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre a transgressão nunca prosperará. Então existe sim pessoas enfermas por causa de pecado oculto, mas também existem pessoas enfermas por outros motivos sem ser o pecado pessoal dela. E nós, como que nós vamos descobrir isso? Pedindo discernimento espiritual. E se não souber, é melhor não falar nada. Porque se eu falo algo fora da direção de Deus, eu repito, eu estou causando uma outra ferida naquela pessoa, que é uma ferida emocional. Amém? Então o segundo tópico, ele já vai falar assim, ó: a cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostram com clareza que a salvação e cura divina caminham junto. Sabe aonde que cita Isaías de novo? Eu acabei de ler lá em Mateus, lá em 1 Pedro 2:24. Lá também diz que, como o profeta Isaías disse, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, nós já estamos aqui num outro momento, uma palavra profética no Novo Testamento, mas que está olhando lá para trás. Ó, o que está acontecendo aqui hoje está se cumprindo o que foi dito lá pelo profeta Isaías. Ele profetizou lá atrás que ele viria e que ele levaria sobre si as nossas enfermidades. Então, a salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada, das enfermidades, a salvação da condenação eterna, né, que é o mais importante, que é o livramento do poder da maldição, do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Deus propôs a salvação para todas as pessoas, não é assim? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é para todo mundo a salvação. E as condições para isso, qual que é? Todo aquele que nele crê. É a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. E aqui mais um parênteses: arrependimento é diferente de remorso. Tem muita gente que tem remorso, mas não tem arrependimento. Quando eu me arrependo de ter cometido o pecado. A minha tristeza é por ter pecado. Quando eu tenho remorso, a minha tristeza é pelas consequências. Eu não me arrependo de ter pecado, eu me arrependo de estar sofrendo as consequências. Viu a diferença? Então nós precisamos, para ser salvo, crer em Jesus e arrepender dos pecados de verdade. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa.
Então, a salvação é para todos, mas assim como lá no começo, né, Deus falou assim: eu vou curar o meu povo, mas eles precisam fazer a sua parte. Da mesma maneira, Jesus veio para nos salvar, mas para que eu e você tenham acesso a essa salvação, nós precisamos crer nele e confessar, arrepender e confessar os nossos pecados. Deus propôs a salvação para todas as pessoas que creem e se arrependem dos seus pecados, né? Repetindo. Agora o segundo subtópico diz cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. É a tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médico. Então ele não está dizendo nada demais, né? Que é contrário à medicina, nada disso. É tendência nossa. Lucas era médico. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. Mas convém salientar que temos um recurso divino, seguro para a cura das enfermidades, a ministração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos, né? Tiago 5 e 14 e 15. Vamos ler lá? A maioria já sabe até de cor, mas vamos ler. Tiago 5, os versículos são 14 e o 15, que diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha que maravilha. Todo jeito ele está curando a alma e o corpo. Vamos com o que mais? Deixa eu ver se eu anotei algo a mais aqui. A provisão de Deus, né, em Cristo para a cura é física e espiritual, né? Repetindo. Essa lição tem hora que parece que ela fica repetindo as mesmas coisas, mas é que às vezes são bem similares, né? As coisas que estão se falando. Não é a mesma coisa, mas parece. Salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Desde o Antigo Testamento, que cura e salvação andam juntos. A cura espiritual geralmente vem antes ou precede a cura física. Como é que a palavra do Senhor diz lá em Salmo 103? É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, nesse caso principalmente, a espiritual precedeu a cura física. A cura do paralítico de Cafarnaum e passagens paralelas nos evangelhos sinóticos revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma quanto o corpo. Lembra quando eles desceram aquele moço pelo telhado e Jesus disse assim, ó, os teus pecados te são perdoados. O homem estava aleijado, precisando de cura física. E os fariseus, eles ficaram doidos. Mas como assim? Só Deus pode perdoar pecado. Aí Jesus disse, o que é mais difícil? Dizer os seus pecados são perdoados ou dizer levanta e anda? E ali naquele momento, o Senhor Jesus fez as duas coisas. Curou mais uma vez a alma e curou o corpo daquele homem. Certo? É só um exemplo assim para confirmar aquilo que a gente está falando. O tópico 3, ele já diz assim, ó, a cura divina. Deixa eu ver só se eu pulei alguma coisa aqui. Pulei, peraí um pouquinho. Isaías 53, é só para confirmar também. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, ao ministério de cura do Senhor Jesus. O verbo sarar, em pelas suas pisaduras fomos sarados.
indica a cura física. Está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuados por Jesus. Essa cura é também espiritual, e isso diz respeito à salvação, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Está vendo? Parece que a gente está sempre repetindo a mesma coisa, mas é isso que quer dizer cada versículo. Salmo 103, é Ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Agora Isaías 53. Pelas suas pisaduras fomos sarados, e Ele também tomou sobre si lá no madeiro todos os nossos pecados. Então, já duas passagens diferentes falando a mesma coisa. Ele cura tanto a alma quanto o corpo. Agora, nós já falamos no Antigo Testamento, no Novo Testamento nos dias de Jesus e nos dias atuais. Como que ocorre a cura divina e os desafios atuais? Os desafios atuais são diversos. Dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual. Olha que desafio. E ter o discernimento sobre a vontade de Deus. Na minha opinião, essa parte é a mais difícil. Porque orar para Deus curar é fácil. O difícil é receber um não como resposta. Orar para Deus curar é fácil. O difícil é saber se aquela doença é resultado de pecado ou não. O difícil é saber se aquela doença é uma doença espiritual ou física. Porque também existem enfermidades espirituais. Lembra daquela mulher encurvada? E muitos outros casos. Aquele moço que vinha, que se jogava no fogo, jogava em tudo. O moço mudo, Jesus expulsou o demônio, ele voltou a falar. Ou seja, a enfermidade dele era de ordem maligna, espiritual. Então, aí que está o grande desafio dos nossos dias de hoje para a igreja pentecostal. Precisa urgentemente buscar discernimento espiritual. De tudo, o mais importante é o discernimento espiritual. Pode? Não era algo natural, né, amor? Glória a Deus. Olha para você. Pessoa. Olha para você ver. Então, assim, o tanto que é urgente, né? O nosso irmão Eurípides fez uma colocação, que foi visitar alguém, a orar, percebeu uma ação maligna sobre uma enfermidade que tem se tornado recorrente na família. E buscando de Deus, o Senhor mostrou que realmente era algo maligno. Então, é urgente, irmão, é urgente que busquemos discernimento espiritual. Porque já pensou se Deus não fala e a gente fala da gente mesmo, o problema que a gente pode causar? Então é muito sério. Lembra quando a gente estudou a lição de Jó? Os amigos deles, homens de Deus, mas no momento, né, não tiveram discernimento espiritual para dizer assim, é Deus que está provando. E diziam, tu está em pecado, tu fez alguma coisa, confessa o teu erro. E o homem era inocente, o próprio Deus tinha testado a integridade dele. Então é muito, por isso que o desafio é maior. O desafio hoje é muito maior, né? Muitas das vezes as coisas espirituais hoje, elas estão mascaradas, né? Então é muito mais complicado de se identificar. As doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento do ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado. Pois se não existisse pecado, não existia enfermidade.
Mas isso não significa que todos os enfermos, está vendo como está repetindo? Que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. Existem sim, mas não podemos generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades. Eu não citei aqui de Jesus? Lá para o moço do tanque, ele disse assim, ó, não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. A hora que ele encontrou ele no templo. Mas para o moço que estava lá aleijado, e ele perguntou, quem pecou, ele ou o pai dele, os pais? Jesus falou, nenhum dos dois. Ou seja, esse caso não é resultado de pecado. É para que o meu nome seja glorificado na vida dele. Então, repito de novo e quantas vezes for necessário. É urgente e imprescindível que nós, como servos de Deus, busquemos o discernimento espiritual. Ele é muito necessário, para que nós não venhamos cometer erros graves contra pessoas. Você imagina uma pessoa que já está enferma, ter que ouvir uma acusação grave, sem fundamento. Como você está assim porque está em pecado. Que é uma acusação muito grave, para ser feita sem fundamento. E eu já presenciei casos que acabou espiritualmente com a pessoa, porque acaba. Porque aí a pessoa começa a questionar a Deus, e às vezes não acha algo que justifique aquilo, vai enfraquecendo nela espiritualmente. Certo? As enfermidades entre os crentes. Porque tem irmão ainda hoje que acha que porque você é crente, eu estou falando de irmão, não é só de ímpio não. Existem irmãos da mesma comunidade, da mesma igreja, que ele acha que porque o outro serve a Deus, tem vida com Deus, ele não pode ficar enfermo. A única coisa que eu posso deduzir é que uma pessoa dessa não lê Bíblia. Porque olha aqui na lição o tanto de exemplo. O apóstolo Paulo ficava doente. Timóteo tinha uma doença no estômago, né? Trífome, Paulo deixou ele doente lá em Mileto. E muitos outros casos, a sogra de Pedro, lembra que Jesus curou da febre? E muitos outros casos. E era tão interessante que, igual o caso de Paulo, quantas vezes ele falava assim, Senhor, me livra disso, e o Senhor dizia o que para ele? A minha graça te basta. Então, é muito, repito de novo, é muito sério você acusar um cristão. Ah, mas você não é crente? Por que você está doente? Ah, mas você não tem fé? Por que você não é curado? E tem pessoas que ainda falam assim, ah, eu não fico com isso não, viu? Eu não tomo remédio não, eu tenho fé. Quer dizer, ele humilha o outro, porque o outro diz, então eu não tenho. Não julgue o outro por você. Se você tem condição, você até hoje, o Senhor tem te guardado e você não tem nenhuma enfermidade, que é raro, glória a Deus por isso. Mas se o outro está enfermo, isso não significa que ele é menos amado ou menos cristão que você. Cada um tem um porte físico, tem um histórico familiar. Eu lembro quando eu fui na médica por causa de hipertensão, e ela disse assim, existem doenças que se você perder peso, por exemplo, você dificilmente adquire. Existem doenças que se você tiver uma alimentação mais ou menos, dificilmente você adquire. Mas existe um fator chamado fator genético. Esse dificilmente o ser humano consegue fugir dele. Então existem pessoas que vão fazer tudo certinho. E esses dias assistindo uma entrevista de uma pessoa famosa no Brasil, já idoso, ele se dizia muito decepcionado, porque ele descobriu uma doença grave no coração. E ele disse assim, né, para a pessoa que estava entrevistando ele disse assim, eu fiquei muito decepcionado, porque eu gastei toda a minha vida, nunca bebi, nunca fumei, nunca fui para bagunça, e mesmo ele sendo uma pessoa do mundo secular, né, ele disse, eu nunca vivi em bagunça, em bebedeira, em fumar, em droga, nada, sempre tive uma alimentação regrada, balanceada, sempre fui adepto de muitos exercícios físicos, uma vida com qualidade, e hoje, ele falando assim, né, eu descobri que nada disso serviu de nada, porque essa doença não tem como eu fugir dela. É lógico, é importante se cuidar demais da conta. Você pode ver que lá, desde o Antigo Testamento, Deus foi falando para o seu povo, não coma isso, não coma aquilo, não faça isso, não faça aquilo. É lógico que é importante. Mas existem coisas que por mais que você coma bem, por mais que você se exercite, por mais que você seja cristão, vão te acontecer. Certo? Então tem coisas, irmãos, que... Já viu um ditado que diz assim, que aquilo que você tem que passar, o outro não passa? É verdade. Existem coisas que você vai passar independente.
Agora que esse negócio de coronavírus. Esses dias morreu um personal trainer dos famosos, super jovem, menos de 30 anos, e ninguém conformava, dizia, como que um homem com tanta saúde, que também não tinha vícios, que nunca tomou anabolizantes, que nunca, sempre procurou fazer tudo certinho, esse vírus matou. E às vezes você pega alguém totalmente fragilizado, cheio de comorbidades, cheio de problema, e ele vai e vence. Então, existem coisas, e é isso que esse tópico está tratando, que não cabe a nós, é só Deus para explicar. Ou você acha que Paulo não era crente o suficiente? Ou você acha que Deus não amava o apóstolo Paulo o suficiente? Por isso que não livrou ele daquele espinho na carne? Ou Timóteo? Quem somos nós para pensar uma coisa dessa? Então, por que o Senhor permite isso? Para que quando eu e você for acometido por alguma enfermidade, nós devemos orar para ser curado, nós devemos procurar a medicina, porque existem muitos recursos hoje, graças a Deus por isso. Mas nós devemos entender que por mais que eu ou você, ou alguém diferente de nós, seja cristão, seja fiel, ele pode também morrer com aquela enfermidade. Certo? É fácil isso? Não. Porque nós pregamos cura, então nós só queremos que Jesus cura. E queremos que Jesus cure de preferência do nosso jeito. Até a lição ainda vai falar disso, de Naamã. Ele falou, o quê? Mergulhar 7 vezes naquele rio imundo? Lá da onde eu vim na Síria tem rios muito mais limpos, muito melhores do que esse. Mas o que aquele moço disse para ele? Meu Senhor, se o profeta tivesse pedido para o Senhor fazer coisa difícil, o Senhor não ia fazer? Então vai lá, mergulha 7 vezes e receba a sua cura. E aquele homem fez e recebeu a sua cura. Aqueles 10 leprosos que foram pedir ajuda para Jesus, Jesus mandou eles mergulhar quantas vezes? Nenhuma. Vai lá. Jesus nem falou para eles, vocês estão curados, ou eu repreendo essa lepra. Não, ele disse, vai lá e te apresenta ao sacerdote. A Bíblia diz que eles saíram, no meio do caminho, quando olharam para si, viram que estavam totalmente limpos. Gente, é tão interessante esse modo de agir de Jesus, que uma vez um irmão me contou uma história que eu nunca esqueço. Ele disse, irmã Manu, Deus trabalha como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele disse, imagina aquele cego, que Jesus disse para ele assim, o que tu queres? Ele disse, eu quero ver. E Jesus disse, veja. E na mesma hora ele foi curado. Encontrando aquele outro moço, que Jesus falou para ele assim, o que você quer? Eu quero ver. Então vem cá. Pegou um pouquinho de barro, cuspiu, passou nos olhos dele, mandou ele lavar, falou, está enxergando? Ele falou, estou vendo os homens igual árvore. Não, vem cá, vai lá, lava de novo. E agora, está enxergando? Estou. Então você está curado. Aí ele falou assim, imagina os dois encontrando. Rapaz, eu encontrei Jesus. Você não sabe o que ele fez. Ele cuspiu na terra, ele pegou aquela saliva com barro, passou no meu olho, mandou eu lavar. Não ficou bom de cara, não. Aí ele mandou eu ir de novo, lavar de novo. A hora que eu voltei, estava curado. O outro vai dizer, você está doido? Você pode ter encontrado qualquer profeta, mas Jesus não, porque Jesus não é assim. Jesus simplesmente falou para mim, o que você quer? E eu disse, eu quero ver. Ele disse, então veja. Não é fácil de entender esse diálogo? Não é fácil de questionar? Por quê? Porque para cada um Deus agiu de um jeito. Tem gente que ora e Jesus cura na hora. Não é porque Jesus dava mais ele. Era propósito de Deus fazer aquilo daquele jeito. E aqui nessa igreja eu já vi irmão contar que orou para pessoas com problema de coluna. A pessoa que ele orou saiu curada e ele saiu daqui descadeirado com a coluna doendo. Ele falou, Jesus, mas o Senhor me usou para curar uma pessoa e não me curou. Porque Ele não é nosso empregado, não é do nosso jeito, é do jeito dEle e na hora que Ele quer, para quem Ele quer. Tem um versículo que eu acho muito interessante que diz, não é para quem quer nem para quem corre, é para quem Ele se compadece. Talvez até se aplique aqui. Você está entendendo? Então não é do jeito que a gente quer. E isso tem que ficar bem claro na nossa mente, que as coisas não são do nosso jeito. Qualquer pessoa está sujeita à enfermidade. O que nós não podemos é julgar, é falar que tudo é demônio, porque existe uma classe de crente que tudo para eles é demônio, eles espiritualizam tudo. Não, irmão. Nós precisamos, eu repito de novo, de discernimento espiritual. Nem tudo é demônio. Existem dores de cabeça, uma coisa tão simples,
que você toma o analgésico mais baratinho que você encontra na farmácia e é curado. E existem dores de cabeça, uma coisa tão simples, que é a possessão maligna. Que só depois que a pessoa é liberta é que ela se livra. Você está entendendo? Então, não precisa ser uma doença grave para ser possessão maligna. Pode ser uma insônia, pode ser tanta coisa. Infelizmente, Satanás também age de diversas formas, né, para o mal. O que mais? Então, os crentes também podem ficar doentes, isso tem que ficar bem claro. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. Que ninguém consegue entender, mas como assim? Era irmã do ciclo de oração, mas como assim orou tanto e morreu, Jesus não curou? Você está entendendo? Não é assim que funciona, não. Repito de novo, e a lição também. É o último tópico. Não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. É dever nosso usar essa autoridade do nome do Senhor Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Infelizmente, isso acontece e muito entre nós, né? Infelizmente. Segundo, entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. Mateus 6, 10. Então, seja feita a tua vontade. Nós tivemos uma experiência na nossa família. Primeiro sobrinho do meu irmão, ficou enfermo, né? Nasceu, ficou enfermo. E nós oramos para o Senhor curar mais de um mês. E eu sempre falo da minha avó porque ela é um exemplo para nós de mulher de Deus. A gente busca, né, quando precisava, socorro nela. E eu liguei para ela e disse: vó, ora, né? O filho do meu irmão está internado, está na UTI. Para os médicos, se ele escapar, ele vai vegetar, tal. E ela disse assim: minha filha, a partir de hoje, vocês, fala para sua mãe, para sua cunhada, todos vocês vão orar para Deus fazer a vontade dele. Eu acho que não foi 2 dias, Deus levou o menino. Aí, depois desse acontecimento, toda vez que alguém dizia assim: vamos orar para Deus fazer a vontade dele. Até a irmã mesmo, que vocês sabem que nós perdemos não faz muito tempo, eu não queria orar assim, eu relutava. Eu dizia assim: eu não vou orar para Deus fazer a vontade dele, se a vontade dele for levar. A vontade dele não é só levar, ele também cura. Nós já oramos muito e dissemos assim: Senhor, faça a tua vontade, e ele curou. Mas quando eu coloco na mão dele e digo: faça a tua vontade, ele também pode levar, porque é dele. Nós somos povo seu, ovelhas do seu pasto. Ele é o nosso dono. E a palavra do Senhor diz que a ele é bem-vinda. Sabe como é que é a palavra? A morte dos seus santos. Sabe, boa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Por quê? Porque está voltando para casa. Então, nós estamos ensinando cura. Mas não é só, ele não só cura, ele faz a vontade dele. Olha aqui, ó, Mateus 6, 10. Seja feita a tua vontade. Então, talvez você está aí assistindo essa aula, ou vai assistir depois, e tem sofrido com uma enfermidade, e tem questionado, e tem lutado, e como aquela mulher do fluxo de sangue, já gastou tudo que tinha com os médicos, já correu atrás de tanto recurso. Você já orou para Deus fazer a vontade dele? Às vezes é algo tão simples, que Deus te revela e você é curado. A vontade dele não é só levar, ele também cura, ele também revela. Quantas vezes, por isso que eu disse que ele também intervém na medicina. Na minha família mesmo, quantas vezes aqui em Franca, com tanto recurso, não dava jeito. Aí dizia assim: vai lá em Batatais, tem um médico assim, que é uma cidade menor, né? Eu acho, né? André é menor, né?
Tem uma cidade menor, tem um médico assim, assim, assim. A minha irmã levou os meninos foi curado. E ali a gente vê o quê? A mão de Deus. Porque é Deus que direciona aquele encontro com alguém e diz: você já levou no médico tal? Às vezes uma pessoa. Então nós precisamos sim orar e dizer: Senhor, faça a tua vontade. Faça a tua vontade, me direciona. Porque às vezes é um direcionamento e você para de sofrer. A conclusão diz assim: precisamos saber que a cura divina é real e atual. Mas além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes nós pensamos. Então, mais uma vez, eu repito, 2 Reis 5, de 10 a 14. De quem está falando lá? Naamã. Ah, mas eu achei que o profeta, ele ainda fala, né? Eu achei que o profeta ia pôr a mão em mim, ia falar umas palavras. Às vezes a gente é assim. Ah, eu vou fazer uma campanha de 5 dias. Ah, eu vou fazer uma campanha de 7 dias. Aí faz de 7, não adianta. Faz de 21, não adianta. Você já perguntou para o Senhor qual é a vontade dEle para essa situação que você está vivendo? Então, o Senhor cura sim. Ele cura hoje. Todo mundo pergunta desse defeito no meu dedo. Esse defeito no meu dedo é simplesmente a prova que Jesus cura. Porque após sofrer um acidente grave, ainda criança, que eu não me lembro, a minha mãe que conta, os médicos diziam que se eu sobrevivesse, eu ficaria sem o braço. O Senhor me deu vida, me deu saúde, o braço inteiro e só um dedinho defeituoso. Então, glória a Deus por isso. O meu esposo que está aqui assistindo essa aula, foi desenganado pela medicina com o pior tipo de hepatite que tem. O Senhor curou ele. E para quem não sabe, quem é curado de hepatite pela medicina não pode. O resto da vida ele não pode comer qualquer coisa, ele não pode, né? O meu esposo tem uma vida normal, para a honra e a glória do nome do Senhor. Então ele cura sim, e nós temos testemunho de cura na nossa casa, na nossa vida. O Senhor cura. A minha mãe tinha uma enfermidade nos rins que os médicos não sabiam mais o que fazer. Jesus curou. A minha sogra foi para a mesa de cirurgia com um rim totalmente tomado, infeccionado, e o médico disse que o único jeito era tirar. E ela conta que ela estava internada aqui na Santa Casa de Franca. Um moço da igreja, recém-convertido, ia passando na porta da Santa Casa, e o Espírito Santo disse para ele: entre, vá no quarto tal e ore para minha serva, porque eu vou curar ela agora. E ele não sabia que era minha sogra. Eram da mesma igreja e ele não sabia. E quando ele entrou naquele hospital, no horário de visita, procurou pelo quarto e disse: senhora, Deus me mandou orar pela senhora. E quando ela virou, ela disse: ô irmão fulano, daqui a pouco vai ser a minha cirurgia. O médico já disse que não tem mais jeito. A sua urina era só pus e sangue. Agora você imagina a situação que estava. E aquele moço recém-convertido orou por ela e foi embora. E antes de ir para a sala de cirurgia, o médico deu, sabe aquele negócio que só Deus faz? E falou assim: vamos fazer mais um exame, porque está tão infeccionado, vamos ver como é que está. E para a honra e glória do Senhor, quando ele fez o outro exame, o rim dela estava completamente limpo. E ela tem os 2 até hoje, com mais de 70 anos de idade. Porque Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que faz. Seja pela medicina, seja pela oração, seja do jeito que Ele quiser. Ele é o Deus Todo-Poderoso que cura corpo, alma e deixa tudo são. O Senhor cura emoções, o Senhor cura físico, o Senhor cura. Então, se você está nos assistindo com alguma enfermidade, ore ao Senhor. Mas como eu disse, peça discernimento. Se for algo que precisa ser consertado na tua casa, peça para o Senhor te mostrar. Se é algo na tua vida que precisa ser limpo, ser consertado, peça para o Senhor te mostrar. Se você precisa procurar, porque tem crente que é teimoso, e ele diz assim: eu não vou no médico, Jesus cura, Ele vai me curar. Só que se Jesus quer que você vá no médico, porque às vezes Ele precisa que você vá no sentido de ter um propósito. Quantos cristãos já foram internados só para falar de Jesus para uma pessoa? Só para ir ali. Então, se tiver um propósito, irmão, não fica teimando, não, vai, obedece. É melhor obedecer do que sacrificar. Deixa Deus trabalhar. Então, primeiro de tudo, busca a direção de Deus. Peça para o Senhor o que Ele
quer de você. E tenha certeza que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, terminando essa lição, o nosso objetivo era conceituar a cura divina na Bíblia. Nós fizemos isso, Velho Testamento, Novo Testamento, os dias de Jesus. Era pontuar a cura divina como parte da salvação. Nós também fizemos isso quando ensinamos que Ele é quem perdoa as nossas iniquidades e cura as nossas enfermidades. Quando diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, mas diz também que lá no madeiro os nossos pecados foram colocados sobre Ele. Então Ele cura tanto o nosso corpo como a nossa alma. E outra coisa era refletir sobre a cura divina e os desafios atuais, que aí eu disse que aonde nós mais precisamos é de discernimento. O que nós mais precisamos nos dias atuais é de discernimento espiritual para saber quando algo é físico ou é maligno. Muitas das vezes a enfermidade é física e a pessoa está lá expulsando demônio. Não vai adiantar. E muitas das vezes a pessoa está sendo possessa de demônio, está sofrendo uma opressão, uma possessão maligna, que são duas coisas também distintas, e a pessoa vai lá e quer resolver com o médico. O médico não vai conseguir resolver. Então, o que eu preciso? Eu preciso de discernimento espiritual, eu preciso entender que Deus não é meu servo, eu que sou servo dele, então Ele faz como quer, onde quer, do jeito que quer, na hora que quer e com quem Ele quer. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Não é na minha hora, é na hora dele. Certo? Então, entender que Ele é Senhor e que o que prevalece na minha e na sua vida é a vontade dele. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa aula. Espero que tenha sido clara. Às vezes fica repetitiva, né, André? Mas eu creio que deu para entender, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque mais uma vez nós tivemos a oportunidade de aprender um pouco da Tua Palavra. Senhor, nos ajuda a ser melhor na Tua presença em todas as áreas, nos dá discernimento espiritual, nos dá graça para aceitar a Tua vontade em nossas vidas, seja ela qual for, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, nos cobre com Teu sangue precioso, visita os enfermos nesta hora com cura, com libertação. Tu, Senhor, sabes o que cada um precisa e Tu sabes a área que está a enfermidade de cada um. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.